Irmão, você está livre da lei. A graça já basta para você. A graça é sua base de salvação. A lei, ela só veio para te guiar até a cruz. Irmão, quando eu digo que a gente tinha a lei como tutora até a cruz, eu digo que ela não veio para nos derrotar. Devocional de hoje, Gálatas capítulo 3, do 4 até o final do verso 15. Eu faço as anotações, sobre aqui, e uma coisa que eu anotei que o Espírito Santo me revelou foi: a graça de Jesus nos salvou da lei, pois nela estávamos presos e condenados pela justiça. Ou seja, a lei, ela nos guiou para ter a salvação, A lei, ela veio por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados. A lei, ela nos conduziu até a cruz, até onde Jesus veio para nos salvar, para nos tirar dessa condenação. E eu volto a escrever: mas Jesus veio pela promessa e por nossa fé somos salvos e justificados nele. Ou seja, a graça de Jesus nos salvou e ela é a promessa da nossa salvação, porque ela nos tirou da condenação da lei. A lei veio para nos aprisionar naquilo e também a nossa condenação viria dela. Mas Cristo nos tirou disso para dar-nos a salvação. Continua a anotação: a adoção de filhos. Pela lei, nós não éramos filhos, mas Cristo, que nasceu debaixo da lei por uma mulher que estava no sistema da lei, nos tirou da condenação da lei para que assim a gente tivesse a adoção de Deus. Quando a gente não era filho, pela lei, a gente não era filho de Deus, a gente tinha a nossa condenação ali, a gente era justificado sim pela lei. Mas quando a graça de Jesus veio, a cruz de Jesus veio, ela nos salvou. Jesus nos tirou disso, tirou nós dessa prisão, nos dando a vida para aquele que pudesse ter fé nele. Que a gente então viva pela graça, pela cruz, por Cristo e pela fé. Não pela lei, porque a lei nos aprisiona. A lei é uma tutora até a cruz. A lei, ela nos guia até a cruz. Mas mediante a promessa da fé em Cristo, hoje somos a descendência de Abraão e filhos por adoção de Deus. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que estão em Cristo foram batizados, e de Cristo se revestiram. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por eles conhecido, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder, que querem ser escravizados outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Tendo a fé em Cristo Jesus, Tendo a fé em Cristo Jesus, a gente sai da condenação da lei e acaba tendo a salvação nele. Mas, quando voltamos a praticar os mesmos pecados, as mesmas transgressões, a morte da cruz para nós acaba se tornando em vão, porque a gente volta a fazer aquilo, a gente volta a ter aquilo. Quando nós aceitamos Cristo com nós, a gente sai do mundo, nós saímos nus, mas Cristo nos reveste. Ele que é a nossa nova roupa para que a gente possa caminhar. E se a gente tá com a roupa de Cristo e volta ao mundo, significa que a gente foi expulso e nós tá tentando entrar no mundo de novo, com a roupa de Cristo. E e é inútil isso é inútil. Para que fazer isso? Para que voltar ao mesmo pecado que você tinha e você pediu para sair dele? Para que você quer voltar? Isso não tem. Quem tem o Espírito Santo, é difícil pecar. Quem tem o Espírito Santo, que caminha com o Espírito Santo, é difícil sair do caminho. Irmão, se você está pecando, você não está querendo andar em ritmo com o Espírito Santo. Essa é minha opinião, essa é a minha verdade. Porque o Filho de Deus que foi dado como adoção, o Filho de Deus,
tendo sim, ele foi comprado, selado com o Espírito Santo. Então, se você tem esse desejo de pecar, é porque você não está querendo buscar. Você simplesmente não quer buscar, você não quer correr atrás das coisas e você quer que ele venha até você. Isso não pode acontecer. Você tem que ir até o Pai. É indo até o Pai que o Pai vê que você quer Ele, você precisa dele, você tem a necessidade de conhecer Ele. Porque você é revestido de Jesus, você tem que carregar o perfume de Jesus na terra, você tem que ser a semelhança de Jesus na terra. Você não pode abrir mão do pecado, você não pode dar ouvidos ao pecado, porque o pecado te trouxe a condenação, o pecado botou você na condenação, mas pela graça de Cristo Jesus, pela misericórdia dele, a cruz veio e você não pôde carregar.